nós repetimos as experiências nas quais nós não nos saímos bem? Sim, por isso que esse mundo é chamado de provas, mas também de expiações. Existem aspectos que nós programamos e que têm a ver com o sofrimento. Muitas vezes nós achamos que uma coisa acontece, um acidente, por exemplo, como uma fatalidade, mas na verdade só estarão vivenciando aquela situação do acidente aqueles que aceitaram aquilo numa programação pré-reencarnatória para que através daquela experiência dolorosa eles possam, vamos dizer, resgatar certos erros graves do passado, mas ao mesmo tempo sensibilizarem os seus espíritos para as noções que ele precisa adquirir no caminho para o aperfeiçoamento moral. A dor e o sofrimento são sempre punição? Não, também não. É claro que para a grande maioria, sim, nós diríamos. Mas nós podemos nos lembrar, por exemplo, de espíritos missionários que, percebendo as dificuldades vividas pelos seus amores na terra, pelos seus afins, pelos seus familiares, por espíritos vinculados a eles desde tempos imemoriais, desejando vir ao mundo, sabendo que viveriam as tribulações naturais da existência, mas não necessitando propriamente daquilo dentro do seu processo evolutivo, mas por amor, por um amor fraternal num grau ainda mais elevado, estas pessoas, esses espíritos, vieram e mergulharam numa nova existência, tentando fazer algo para aqueles seus, vamos dizer, tutelados ou favorecidos, mas muitas vezes, ao mesmo tempo, procurando despertá-los no mundo material para a vida eterna e para os parâmetros de vida mais elevada, ainda assim, necessariamente viveram grandes dores das dores humanas. É o caso, por exemplo, de Alcione, do livro Renúncia, do autor espiritual tão querido que é Emmanuel. E qual a diferença que existe entre prova e expiação? Prova, na verdade, é uma coisa, expiação é outra. Prova é tudo aquilo que vai servindo no decorrer da vida e que tem a ver com uma programação que muitas vezes a própria pessoa participa antes de reencarnar, junto daqueles que colaboram pelo seu desenvolvimento moral, para que eles sejam testados nas suas fixações para o bem. Então, se uma pessoa transgrediu as leis, vamos dizer assim, criando situações difíceis e penosas para os outros, porque encontrou certas facilidades na existência anterior e não soube lidar bem com tudo aquilo, ele muitas vezes viverá uma situação análoga, onde ele de novo terá o livre direito de escolher, é o livre-arbítrio. E é preciso que ele sempre vá crescendo espiritualmente, fazendo as escolhas certas. E nós, nas nossas características como seres imperfeitos, nós somos assim porque no nosso passado, nós, nas nossas opções e utilizando o livre-arbítrio, nós não fizemos muitas vezes as melhores escolhas. Mas as oportunidades vão se renovando e, para tanto, é preciso que reencarnemos muitas vezes para que a cada experiência, e para cada experiência são múltiplas as vicissitudes, para que elas possam promover a nossa capacidade, junto desse ensejo, de fazermos aquilo que nos direcione para a vida no bem e para o bem de todos. Doutor Thyssen, o que é o inferno? Antes de falar nisso, eu gostaria de lembrar a questão da expiação, complementando a questão. Na questão da expiação já é um pouquinho diferente, já é mesmo uma situação de sofrimento. É algo que a princípio nós não podemos evitar. E nós não evitamos aquele sofrimento não porque outros seres interferiram no nosso progresso e colocaram aquela dificuldade tão grande, tão penosa na nossa vida. Eles atuaram para nos ajudar, mas como dizíamos antes, nós também,
quando o espírito adquire uma condição básica de participar voluntariamente, conscientemente deste processo, ele então vai escolher não apenas as provas, mas também os dramas que precisará viver, porque serão sempre dramas que ele já causou a outrem em vidas anteriores. E ele precisará experimentar essas coisas para aquilo marcá-lo de uma certa maneira, sensibilizá-lo, tocá-lo, para como que ele, podendo a partir disso criar uma verdadeira vacina para não cometer as mesmas transgressões como fez antes. E a partir disso, trilhando um caminho de aperfeiçoamento e do bem, ele possa praticamente se emancipar espiritualmente. Na questão do que é o inferno, nós temos que pensar em dois aspectos aí. Existem essas duas questões. Existe aquilo que é, vamos dizer assim, de um espaço, de um lugar na realidade da criação. Se nós estamos falando da humanidade terrena, e é importante que a gente fixe isto, porque existem outras realidades, universo afora, no mundo espiritual existem esferas de vida de muito sofrimento, de uma vida muito primitiva, onde vivem ali espíritos que há milênios como que teimam em contrariar as leis de Deus e, vamos dizer assim, não têm, ao longo de todo esse tempo, trabalhado para buscarem uma mudança para melhor e o seu próprio aperfeiçoamento. Estes espíritos que se contam aos milhões, quiçá aos bilhões na realidade do nosso planeta, vivem propriamente a nível de umbral inferior, de plano propriamente de treva e de abismo, que são esferas subcrostais, são esferas que existem na realidade espiritual, do mundo que é a Terra, mas abaixo dos nossos pés e, aliás, onde a luz do sol não pode penetrar. Mas as características, então, dos espíritos que existem nesses lugares, que estão nesse lugar, é a de absoluta renitência no mal. É nas camadas mais inferiores, sim. Nas camadas inferiores ainda, não é? Existem muitos espíritos que nós chamamos de culposos. São espíritos que agiram criminosamente muitas vezes, transgrediram claramente as leis de Deus reiteradamente, mas não são ainda, ou não se mantêm ainda essencialmente predadores. Mas ainda assim são espíritos muito imperfeitos. E eles não conseguem ascender, porque o perispírito deles e o perispírito de todos os seres humanos traduzem a condição moral de cada um, são perispíritos muito densos e são atraídos para baixo pela mesma lei da gravitação universal. E como eles conseguem sair dessa situação? Eles conseguem, vamos dizer, primeiro, tendo assistência de espíritos superiores. Uma coisa que é muito conhecida na literatura espírita e na experiência mediúnica, que é o fato de que espíritos de escol, espíritos de falanges bondosas, que trabalham incansavelmente para o progresso geral, vivem suas vidas em planos superiores, mas com frequência descem aos planos inferiores para o seu trabalho de assistência espiritual e muitas vezes de resgate. Muitas vezes o resgate é individual, muitas vezes o resgate é coletivo. Muitas vezes são verdadeiras massas de espíritos que chegaram a uma determinada condição de poderem receber esta ajuda externa para uma mudança de topografia, de localização, para a partir dali respirarem numa atmosfera mais rarefeita e melhor, onde o amor divino e dos espíritos se dá de uma maneira mais nítida para eles, para que tudo aquilo possa tocá-los, sensibilizá-los, para eles imprimirem um rumo novo no caminho do seu próprio progresso, individual e coletivo.